Paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Daqui a algumas aulas nós vamos entender por que nós fazemos esse sinal sempre que nos reunimos. Mais umas 3 ou 4 aulas nós vamos entender. Bom, estamos estudando agora sobre o mistério da Santa Missa. Então ainda estamos estudando um pouco de liturgia, a posição de cada um no santo sacrifício da missa para que nós entendamos. No nosso último encontro nós estudamos um pouquinho de por que o padre é o persona Christi, não é? Como que Jesus se torna o sacerdote? Porque Jesus era da tribo de Judá. Ele não tinha por herança o sacerdócio, porque o sacerdócio israelita veio da tribo de Levi. Jesus não era de Levi, né? Não era da tribo de Levi, como é que ele se torna sacerdote aqui? E aí nós estudamos sobre isso. Não vou repetir aqui para que você possa ir na nossa aula anterior e pegar esse ensinamento, esse rico ensinamento que a igreja nos dá. Então, como nós vimos em Hebreus capítulo 4, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Vamos ver agora no catecismo da igreja, pegue o seu catecismo, o que a igreja vem nos ensinar sobre esse sacerdote, esse sacerdócio de Jesus, né? Então, pegue no parágrafo 1067. Então, olha o que o magistério da igreja vem nos ensinar. Esta obra da redenção, o que a palavra redenção significa? Quando a gente fala Cristo Redentor, nós aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos o Cristo Redentor e nós conseguimos vê-lo, né, com os braços erguidos, quer dizer, Cristo Redentor, Cristo Resgatador, ele veio para nos resgatar das mãos de Lúcifer, do demônio. Eu sei que há muitos católicos que insistem em ir contra o ensinamento da igreja que diz que o demônio não existe, né? Se você tem alguma dúvida sobre isso, nós no nosso ciclo niceno-constantinopolitano, os 12 artigos dogmáticos da igreja, nós estudamos sobre o mundo espiritual lá. Estudamos sobre os santos anjos e sobre o demônio também. Vá lá, faça as aulas, aprenda, meu irmão, grave na sua mente para que ninguém na igreja católica, porque eu sou católico, mas há uns católicos que querem deturpar o ensinamento da igreja. É uma pena isso, sabe? Porque eles querem saber mais do que Jesus, eles querem saber mais do que a patrística, eles querem saber mais do que todo mundo e vem com essas doutrinas estranhas dentro da igreja católica. Sabe os lobos no meio do rebanho? Então, se você é um lobo, por favor, se converta, pare de ensinar coisas erradas na igreja e se torne uma ovelha de Jesus. De Jesus. Para de ouvir a tua mente ou falsos mestres, entendeu? Porque Jesus e São Pedro disse nas suas cartas que eles estariam no nosso meio. E todas as heresias sempre saindo do meio da igreja. Por favor, meu irmão, por favor, salva a tua alma. Para com essa arrogância, sabe? E se entregue a Jesus verdadeiramente. Então, Cristo é o nosso Redentor, o nosso resgatador. Veio para nos revelar o caminho, a verdade e a vida. E você precisa, como eu, se converter dia a dia a Deus. Eu sou um santo? Não, não sou. Mas estou nessa caminhada, querendo melhorar dia após dia. Então, se você ouviu algum ensinamento que o demônio não existe, por favor, vá nas nossas aulas. Ali, a minha linguagem aqui é o mais simples possível. Eu cito documentos da igreja, eu não estou falando que isso saiu da minha cabeça. Saiu o quê? Da minha boca, porque a minha mente aprendeu com quem? Com a igreja. A minha mente aprendeu com a igreja. Eu vou indicar livros aqui. Eu não fiz uma teologia de mentira, eu fiz uma teologia de verdade. A igreja me ensinou, né? Então, não sei por que eu estou falando isso aqui, mas talvez você precisava ouvir isso. Ouvir. Tem irmãos na igreja que falam que Jesus não fez milagres, que não existiu o milagre da multiplicação. Da onde você tirou isso, meu irmão? Quem que te ensinou isso? Jesus faz milagres. Milagres. Através de Nossa Senhora faz um monte. De Santo Antônio. Mas é ele que faz milagres até hoje. Até hoje. Conversão, gente. Conversão, mudança de mente. Estamos inseridos no mistério. Mistério. Deus é real. Deus não é um fantasma. Deus pode abrir mar, multiplicar pães. Deus pode fazer muito.
porque ele é Deus. Você não está falando de uma entidade, de um avatar. Estamos falando de Deus. Deus. Então aqui o catecismo da igreja, o magistério oficial da igreja, ensina assim: essa obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, da qual foram prelúdio as maravilhas divinas operadas no povo do Antigo Testamento, porque nós vimos como surgiu o sacerdócio, nós vimos como Deus foi preparando a vinda de Jesus, a sua manifestação, aqui como a sua encarnação, né? A sua paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus, e veremos a sua volta. Outra coisa, você também que acha que Jesus não vai voltar, você vai ficar estupefado quando você vê Cristo descer do céu, porque é isso que ele disse, ele não mentiria, ele disse: eu voltarei. Ele vai voltar, meu irmão, se prepare. Bom, todas essas maravilhas divinas, operadas no povo do Antigo Testamento, completou-a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal. Ele levou tudo à perfeição no mistério pascal. O que é o mistério pascal? A crucificação, morte e ressurreição. Sua paixão, morte e ressurreição. Eu vou repetir aqui. Então, completou a Cristo Senhor, principalmente pelo mistério pascal, de sua sagrada paixão, ressurreição dos mortos e gloriosa ascensão. Por esse mistério, meus irmãos, é mistério, né? Cristo, morrendo, destruiu a nossa morte e ressuscitando, recuperou a nossa vida eterna. Pois do lado de Cristo adormecido na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Qual que é o admirável sacramento de Cristo morto na cruz? Nós já estudamos também. Saiu sangue e água. O sangue da Eucaristia e a água do batismo. Esta é a razão pela qual, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Amém. Então nós celebramos na Santa Missa o mistério, né, da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. E aí o catecismo continua nos ensinando. No magistério da igreja, eu quero pegar já aqui o Sacrosanto Concilium, no capítulo 14, diz assim. Então olha só, Sacrosanto Concilium, capítulo 14, deseja ardentemente a mãe igreja, porque a igreja é mãe e mestra, né? Então deseja ardentemente a mãe igreja que todos os fiéis, eu e vocês, sejam levados àquela plena consciência, né? Aquela plena cônscia e ativa participação das celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige, e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem direito e obrigação. É a nossa participação na liturgia. Nós participamos, só que, como diz aqui, a igreja deseja ardentemente, né, que os fiéis sejam levados àquela plena, cônscia e ativa participação. Nós precisamos ter consciência de tudo isso, não é? Precisamos ter consciência que estamos inseridos num culto espiritual verdadeiro prestado a Deus. Não podemos brincar de religião, não podemos brincar, eu acho que Deus é assim. Como é que você acha? Nós não estamos aqui para achar nada, nós estamos aqui para participar do mistério revelado por Deus. Por isso que não na aula anterior, na outra, nós lemos no Catecismo da Igreja sobre o mistério da Igreja. Os olhos do nosso coração precisam estar abertos para que nós enxerguemos nessa realidade material um mundo espiritual se movendo. A força do Espírito Santo movendo todas as coisas. E aqui no Catecismo da Igreja, vamos pegar agora o parágrafo 1136, né? Então, o Catecismo da Igreja diz assim:
celebrar a liturgia da igreja. Tudo isso estamos estudando o sacrifício da Santa Missa e para entendermos cada vez mais o que é a liturgia. Então, celebrar a liturgia da igreja. Quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo todo, Cristo totus. Quer dizer, cabeça, que é Jesus, e os membros. Ele é a cabeça e nós somos os membros, cada um no seu lugar, né? Cristo é a cabeça. Aí vem o Papa, os bispos, os leigos, e daí é o corpo místico, cada um no seu lugar, né? Então, a liturgia é a ação do Cristo todo, Cristo totus. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Então, a liturgia é celeste, mas nós estamos no planeta, nós estamos aqui, então temos sinais. Então, a gente tem ações litúrgicas, né? A entrada, o ofertório, as leituras, a hora da consagração, né? Mas tudo isso tem um mundo espiritual agindo. Por isso que antes de estudarmos desde o comecinho da missa, nós precisávamos entender essa liturgia, esse movimento no santo sacrifício da missa. Parágrafo 1137, diz assim: os celebrantes da liturgia celeste. Catecismo da igreja. Não estou inventando nada, está tudo aqui. Eu aprendi com a igreja, porque a igreja é mãe e mestra, né? Então diz assim: o Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu. E no trono alguém sentado. Estamos falando de missa, hein? O Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu. E no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida, o Cordeiro imolado e de pé. Então ele está imolado, está morto, mas ele está de pé. Cristo crucificado, ele é o Cordeiro, Cristo crucificado e ressuscitado. O único sumo sacerdote do verdadeiro santuário. Uai, se só Cristo é sacerdote, e os outros sacerdotes? Vou explicar tudo isso nas nossas próximas aulas. O mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, o rio de água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Olha quanto mistério, quanto que a gente vê tudo isso na Santa Missa. Eu vou indicar um livro para vocês. Esse livro é muito bom. Scott Hans, O Banquete do Cordeiro. Leia esse livro. Ele teve uma revelação sobre a Santa Missa no livro do Apocalipse. Ele era de uma igreja separada, eu creio, não sei se eu me recordo dele, da igreja presbiteriana, se converte ao catolicismo e tem toda essa revelação. Hoje ele é católico e tudo mais, mas esse livro, pode ler, é maravilhoso. Scott Hans, O Banquete do Cordeiro. A missa segundo um convertido. Amém? Então leiam esse livro, você não vai se arrepender, tá bom? Voltando ao Catecismo, parágrafo 1138. Recapitulados em Cristo, participam do serviço do louvor a Deus e da realização do seu desígnio. Quem que participa de tudo isso? As potências celestes, a criação inteira, os quatro viventes, os servidores da antiga e da nova aliança, os 24 anciões, o novo povo de Deus, os 144.000, em especial os mártires, imolados por causa da palavra de Deus, e a Santa Mãe de Deus, a mulher, a esposa do Cordeiro, e finalmente uma multidão imensa, impossível de se enumerar, de toda nação, raça, povo e língua. Todos estamos inseridos nesse culto de adoração a Deus que é a Santa Missa.
porque ela é celebrada no céu e na terra. Por isso que, vou dar uma dica para vocês, por isso que na Santa Missa, o padre, uma hora nós rezamos por aqueles que faleceram, outra hora o padre diz assim, que é o persona Christi, Cristo agindo na pessoa do padre, nos juntemos aos anjos e aos santos para celebrar, para cantar, santo, 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 quer dizer, estamos é uma só igreja celebrando, é uma só igreja. Aí continua, parágrafo 1139, é desta liturgia eterna que o Espírito e a Igreja nos fazem participar, quando celebramos o mistério da salvação nos sacramentos. Amém? Então, é sério, é muito sério. É sério ser católico, é sério ser cristão, é sério participar deste mundo espiritual, onde nós estamos agora estudando, porque quanto mais compreendermos, mais adoraremos. Quanto mais compreendermos, mais eu amo a igreja, mais eu amo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver na Santa Missa, já vá prestando atenção nos movimentos da Santa Missa, nas ações litúrgicas. Nunca mais vá na missa com qualquer roupa. No Brasil tem esse problema do calor. Você não pode participar da liturgia celeste de qualquer forma, né? Sabe, as mulheres, né? Os homens. Você tem que estar dignamente vestido, participando da missa dignamente. Tem pessoas que as leituras estão sendo feitas, sabe como que ele está? Pelo menos na paróquia onde eu vou, né? Eu sou da paróquia agora, né? São Sebastião, aqui em Vinhedo, estado de São Paulo. O padre é muito santo, é maravilhoso. Celebra tudo direitinho lá. Mas os participantes, tem católicos que vai lá na missa, sabe quando tu põe os dois bração assim no banco, o pé esticado e participa da Santa Missa como se estivesse vendo um filme na casa dele. Gente, o que nós acabamos de ler? E você não vai na missa, mulher, para provocar homem nenhum. Você não pode, sabe, com os peitos de fora, com mini saia. Nós estamos, o que acabamos de ler? No culto celestial. Você não pode subir no altar para fazer uma leitura de alcinha. O rapaz não pode subir no altar para ler uma leitura, cantar um salmo de bermuda. Você pode ir na missa de bermuda? Pode. Mas se você não for servir no altar. Estamos falando do santo sacrifício da missa, de ações litúrgicas, de envolvimento com o trono de Deus. Com o trono de Deus. Amém? Então, essas palavras de exortação eu vos faço porque eu aprendi também. Eu aprendi também. Porque eu estou na missa, na Santa Missa, na presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele que vai perdoar meus pecados. Aquele que eu vou comungar na Eucaristia. Amém? Muito obrigado por estar conosco. Veja essa aula quantas vezes você precisar. Vá ver desde a primeira aula. Se você é a primeira vez que está aqui conosco, vai desde a primeira sobre a Santa Missa, para que você vá entendendo esse movimento, esse estudo aqui sobre a ação litúrgica. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Até a nossa próxima aula. Reze por nós. Quando você estiver lá na missa, nos coloque nas suas orações. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.